Então, boa noite. Eu acho que a gente está inspirado. Esse estudo que a G também agora ela se dispôs a abrir, porque também é o momento dela, que é o momento da sanga também, da gente começar a fazer essa prática do Vajrayana Nascido do Lago, né? Que a gente tem a iniciação desde 2016, que a sanga já vem tendo essa iniciação com o Lama Aula, né? Mas agora é que está no ponto, talvez, da gente fazendo sentido para nós A gente, começar a praticar, né? E quando a gente começar a entender e a praticar, e a praticar, e a entender, e aí sentir, aí a coisa vai ajudar muito. Isso é uma coisa que vai ajudar o processo. Né? Aí os estudos, as práticas. vivenciar, né? É, Vivenciar, isso, isso. Então são muitos meios hábeis. vivenciar um pouco, não só É. intelectual, mas Isso, vivenciar. isso, tem que praticar, com certeza. Beleza. Aliás, duas coisas, a compreensão e a prática. Compreensão e a prática. É pensar, contemplar, repousar. Então tem que unir a compreensão, porque também você não fazer sem saber o que está fazendo, também a coisa não pega, demora a pegar, Também né? não adianta. É mais rápido unir, né, a compreensão com a prática, né? Oi, Tetê, Walter. Então, queridos, já estamos aqui meio que cheio de energia. Boa noite, pessoal. Hoje é a lua cheia, gente. Hoje é a lua cheia. Ah, é. É a lua cheia, né? O Amitabha aí, que é o Buda da nossa família aí, dando energia para nós aí, né? Aquecendo nossos corações, né? Dando confiança. Muito bom. Então, o que temos para hoje, né? As preces iniciais. Aí a meditação que eu escolhi hoje foi chama tá com foco na mente. Então a gente já Ah, fez chama tá com foco na respiração, deu uma passeada um pouco com consciência da consciência, né? Chama tá sem sinais, mas agora a gente vai para o meio do campo, que é chama tá com foco na mente, certo? E eu escolhi uma condução bem interessante, que foi uma condução antiga que a G fez, um áudio que ela produziu, antigo, como ela produziu aquele do Cultivando o Relaxamento, né? Foi naquela época. Ela também produziu esse que é Estabelecendo a Mente em Seu Estado Natural, né? Que é Chama tá com foco na mente. Ela tem vários nomes, essa prática, mas é a mesma prática, né? Chama tá com foco na mente, estabelecendo a mente em seu estado natural, tomando a mente como caminho, enfim, é a mesma prática. E aí ela fez essa condução, claro, baseada nos ensinamentos do Lama, mas está muito didática e dá os passos iniciais para a prática. Então eu achei interessante a gente começar com essa, porque aí depois a gente tem uhum. muitas outras conduções do Lama Alan, que a gente até já fez no domingo, tudo. Tem os dos retiros anteriores, então. Mas eu achei interessante começar com essa. Talvez a gente na outra terça faça de novo, não sei. Vamos depender do tema aqui do nosso curso, do nosso estudo. Mas a gente começa com essa, porque eu achei muito didática e mais preliminar, para quem não tem ainda familiaridade com a prática. Mas mesmo quem já tem familiaridade, vai ouvir melhor a instrução. Vai ouvir melhor a instrução, vai experienciar melhor a instrução, certo? E aí a gente vai fazer e depois a gente comenta um pouquinho sobre a prática e segue o estudo, tá bom? Então tá. Então, eu vou fechar os microfones só pra gente não ter surpresas no meio do caminho. Então, queridos, convido, vamos nos abrir esse espaço na nossa mente, na nossa consciência, no nosso coração, para a gente aproveitar esse momento especial do encontro com o Buda, com o Dharma e com a Sangha, nesse nosso estudo de hoje, estudo e prática de hoje. Então, num dia tão especial de lua cheia, onde as bênçãos são potencializadas, em especial o Buda Amitabha, que é para todos os budistas hoje fazem a prática do Buda Amitabha, que é, na verdade, o Buda da família da família, né, Lotus, que é a família que aí vai surgir Chereze e vai surgir Guru Rinpoche. Então, abençoados por esse dia, por essa energia. A gente então começa a nossa prática, lembrando da nossa condição e do nosso potencial. Então, rapidamente, brevemente, a gente se lembra dos 4 pensamentos que transformam a mente, ou que direcionam a mente para o Dharma. É lembrar da nossa vida humana preciosa,
Lembrando que as facilidades e vantagens desse precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. Nos regozijamos, nos alegramos pelo fato da gente reunir as condições para praticar o Dharma, ter encontrado uma linhagem, principalmente ter encontrado uma linhagem viva dos ensinamentos, com mestres compassivos que estão pegando a nossa mão. E o fato da gente reunir as causas e condições para praticar. Também a gente se lembra da impermanência, lembrando que todos que nascem estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. Então, as nossas condições agora, elas podem mudar a qualquer momento. Nós não temos controle sobre as causas e condições que fazem surgir os fenômenos. Então, a gente cuida de priorizar a nossa prática, a nossa vida, a cada instante. A gente transforma a nossa vida em prática, não esperando que a prática vá acontecer em algum momento no futuro. A gente tem o presente, é o que a gente tem. A gente então cuida de não perder tempo. Também a gente lembra da interdependência das causas e condições, lembrando que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. Quando causas e condições se reúnem, é certo que o resultado aconteça. Então a gente cuida das nossas ações, corpo, fala, cuida das nossas escolhas, para que a gente possa trazer o maior, reduzir ao máximo a confusão ao nosso redor, conosco mesmo para com os outros, trazer o maior benefício verdadeiro, mundano ou verdadeiro a nós e aos outros. Mas claro que a gente está almejando o benefício verdadeiro, genuíno. E por fim a gente lembra da natureza do sofrimento, a natureza de sonho do sofrimento, a natureza construída do sofrimento. Lembrando que a natureza contínua dos 3 reinos do Sansara é um oceano de sofrimento. Enquanto nossa mente estiver operando sem lucidez, sem reconhecer a sua verdadeira natureza e a verdadeira natureza dos fenômenos, vai surgir autocentralidade, autocentramento, aflições mentais, ações não virtuosas, sofrimento ou insatisfatoriedade. Então, enquanto a gente estiver operando sem lucidez, sofrimento, a insatisfatoriedade e sofrimento são certos. Sabendo disso, ao nos recordar disso, possa a minha mente voltar-se para o Dharma sagrado. Nós possamos renunciar a essa inteligência do Sansara, dizer como o Lama nos convida a dizer, basta. Na verdade, nós vamos dizer isso naturalmente, porque a gente vai ver, não precisamos disso. Não é necessário esse sofrer. Então, isso é que vai nos fazer realmente entrar no caminho, né? Tomar refúgio, cultivar bodhicitta. Mas para isso, antes disso, vai surgir em nós naturalmente amor e compaixão por todos os seres, que como nós têm o mesmo potencial de se liberar do sofrimento. É natural que a gente aspire que todos os seres tenham a felicidade e suas causas, que eles sejam livres do sofrimento e de suas causas, que é a confusão, a ignorância, a ilusão. Que eles nunca sejam separados da bem-aventurança sublime, que é livre do sofrimento, alegria genuína, felicidade genuína, e que eles permaneçam em grande equanimidade, livres do apego e da aversão aos que estão próximos ou distantes, que é a paz, a lucidez. Então, com isso a gente renova, a gente traz todos os seres, principalmente aqueles, todos os seres próximos de nós, todos os seres são todos aqueles que a gente se encontra. Isso é legal assim a gente se lembrar. Todos os seres são todos os seres que a gente encontra. Então, principalmente os da nossa família, os do nosso bairro, do nosso prédio, todos os seres que a gente encontra. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que eu alcance a iluminação
neles eu tomo refúgio. Que através da minha prática das 6 perfeições, que são generosidade, moralidade, ou ética, né? Paciência, energia constante, concentração e sabedoria, que através dessas minhas práticas possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Estando nós seguindo o caminho do Sutrayana, essa é a prática do Bodhisattva, e estando nós seguindo o caminho do Dzogchen, isso é que a gente vai manifestar com a lucidez que a gente encontrar. Então, renovando então o nosso refúgio Bodhicitta, agora a gente vai fazer 2 vezes em tibetano. E olhando, lembrando de todos os seres que a gente encontra. Sangye chodan sukhi choknam lam janchu bardu dani kyapsu chim dagi jingso gi pe sonam kim drola penchi sanje drupasho Sangye chodan sukhi choknam lam janchu bardu dani kyapsu chim dagi jinso gi pe sonam kim drola penchir sangye drupasho. Então, para completar as bênçãos de hoje, a gente então faz a prece de 7 linhas, uma vez em português, 2 vezes em tibetano, pedindo as bênçãos de Guru Rinpoche, que representa toda a linhagem, desde o nosso Lama, Lama Ala, Lama Santen, Guru Rinpoche, Chokyi Lima, seja quem for nossos lamas, desde os nossos lamas até o Buda, até a dimensão última, até o Dharmakaya, ele representa isso. Então, diante de Guru Rinpoche, a gente pede as bênçãos para remover todos os nossos obstáculos externos, internos e secretos, para que a gente possa realizar a nossa verdadeira natureza, que é inseparável da verdadeira natureza de Guru Rinpoche, de todos os Budas. A gente imagina então receber as bênçãos à medida que a gente vai dizendo a prece, não só para nós, mas para todos os seres que a gente encontra, todos os seres que a gente conhece, que a gente não conhece, de todo o planeta. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Ele atingiu a realização do supremo Siddhi e ao redor dele muitas atividades iluminadas, que representam as dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico minha prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Hum Orgen Yugi Nujan Sam Pema Ge Sadum Pola Yatsen Chogi Nyudrunye Pema Jume Je Sudra Kurdu Kandro Mampekor Keki Je Sudadru Ki Jenge Lopti Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum Hum Orgen Yugi Nujan Sam Pema Ge Sardom Pola Yatsen Chogi Nyudrunye Pema Jume Je Sudra Kurdu Kandro Mampekor Keki Je Sudadru Ki Jenge Lopti Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum. Então, um coração aquecido e com total confiança, recebemos as bênçãos de Guru Rinpoche, de toda a linhagem. Convidamos então o Guru Rinpoche para vir para o topo da nossa cabeça, olhando na mesma direção que nós, ele se dissolve em luz.
uma esfera luminosa com as 5 cores. Desce pelo nosso canal central. Repousa em nosso coração, irradiando todas as bênçãos para o nosso corpo, fala e mente. Recebemos as bênçãos de reconhecer que a nossa mente, corpo, fala e mente são inseparáveis do corpo, fala e mente de Guru Rinpoche, como água derramada na água, como espaço fundindo-se com espaço. Então, desse lugar, desse reconhecimento, a gente então se abre, se permite fazer a prática de hoje e o estudo. Então, queridos, convido vocês para encontrar uma posição confortável. A prática hoje é de 24 minutos. Vai ser um áudio conduzido só pela voz da G, da prática de estabelecer a mente em seu estado natural ou shamatha com foco na mente. Tá? Então, é uma condução bem interessante, porque é uma condução bem didática, né? Ela seguindo as instruções do Lama Ala. Foi um áudio antigo que ela fez. E aí eu achei interessante a gente começar essa prática, a primeira série de práticas que a gente vai fazer, né, tomando a mente como caminho, por esse áudio. Tá? Esse áudio já está lá disponível no Drive. Bom, então, encontre a posição confortável. Soltem o ar estagnado. Uma respiração profunda, soltando. Extensões nesse último expiro, na expiração você contrai, traz o abdômen em direção à coluna, soltando, deixando que todo o ar estagnado saia pelas narinas. E agora você pode preparar seu abdômen para a respiração do vaso, a respiração gentil do vaso. É quando você deixa o abdômen ligeiramente distendido, tanto na inspiração como na expiração. Então, com essa base, a gente vai iniciar a prática. Como em todas as práticas, começamos cultivando a motivação de estabelecer o corpo, a mente e o coração no mais profundo bem-estar. Estabeleça o corpo, a fala e a mente em seus estados naturais, construindo uma base mais apropriada à meditação. Deixe a consciência descer pelo corpo, preencher o corpo. Estabeleça o corpo em seu estado natural, relaxado, quieto e vigilante. Deixe a respiração fluir sem esforço, sem qualquer interferência. Assim, a cada respiração, o corpo recebe tudo o que precisa e nada além do que precisa. Deixe o corpo respirar.
Deixe a mente repousar à vontade. Conceda a si mesma a liberdade de repousar relaxado e tranquilo no momento presente, com clareza. E como uma fragrância se espalhando por uma sala, deixe a consciência iluminar todo o espaço do corpo, todo o campo de sensações táteis. Aproveite cada uma das expirações para relaxar cada vez mais. Solte, descanse. E agora abra ao menos parcialmente os olhos e deixe o olhar repousar no espaço à sua frente, sem focar deliberadamente nenhum objeto visual. Apenas repouse o olhar no espaço. E então, procure direcionar toda a atenção ao domínio de experiência direta do espaço da mente, esse espaço onde surgem os pensamentos, as imagens, as memórias e as emoções. Para localizar esse espaço, gere uma imagem mental, como por exemplo a imagem do rosto de uma pessoa querida. Observe que aos poucos essa imagem se apaga. Permita que essa imagem se dissolva naturalmente. E então mantenha a atenção exatamente onde isso acontece, nesse domínio de experiências. Prepare-se para observar o próximo evento surgir espontaneamente. E assim, de forma bastante relaxada, fique apenas observando, da forma mais passiva possível, todos os eventos que se apresentarem no espaço da mente. Poderão surgir memórias, imagens, trechos de pensamentos discursivos, todo tipo de aparência. Poderão surgir também impulsos, desejos e emoções de alegria, tristeza, raiva. As emoções conferem uma espécie de cor à experiência mental. Entram como que pela porta de trás.
Observe tranquilamente todos esses fenômenos, sem se fixar a eles, para que a sua atenção não seja arrastada por eles. Procure não julgar, não se identificar, apenas observe. O fluxo mental é comparado a um rio. Quase sempre estamos nadando nesse rio, às vezes arrastados por ele. Nesta prática, nós saímos do rio, nos sentamos tranquilamente à beira do rio e ficamos apenas observando o rio passar. Veja se é possível perceber a consciência permanecendo imóvel e observando os movimentos na mente.
os estímulos dos outros sentidos, como sons, sensações ao longo do corpo, continuarão surgindo. Mas a prática de shamatha é sempre uma prática de escolha de onde posicionar a nossa atenção. Nesta prática, nós escolhemos focar o espaço da mente. Caso você se perca, seja arrastado por algum conteúdo mental, relaxe e retorne à respiração. Acompanhe o ar entrando e saindo pelo tempo que desejar e, quando estiver pronto, retome a prática de observar a mente. O objetivo desta prática é nos tornarmos lúcidos com respeito à nossa própria mente, de reconhecermos eventos mentais como eventos mentais, sem confundi-los com qualquer outra realidade do mundo externo. Reconhecer emoções como emoções, pensamentos como pensamentos, imagens como imagens. Reconhecer eventos mentais como eventos mentais, sem confundi-los com qualquer outra coisa. Muito parecido com reconhecer um sonho como um sonho, sem confundi-lo com a realidade. Nesse reconhecimento há liberdade. Deixamos de ser vítimas do sonho. Se o reconhecermos pelo que de fato é, despertamos dentro do sonho. Conforme refina a habilidade neste tipo de prática, pode ser possível observar algo muito interessante. Uma quietude, uma imobilidade da sua própria consciência, que não se move, solta, relaxada, mas claramente presente, simultânea ao movimento dos pensamentos, das imagens, de todas as atividades da mente. A união de quietude e movimento. A consciência como o próprio espaço e as atividades da mente acontecendo nesse espaço.
E agora, nos instantes finais da prática, relaxe completamente. Deixe a consciência descansar, sem buscar nenhum objeto. Apenas deixe-a repousar em seu próprio espaço, como um rei sentado confortavelmente em seu trono. Permaneça apenas na mais simples consciência de estar consciente. Vou liberar os microfones. Enquanto isso, vocês vão se alongando, voltando aí para o lugar mais confortável para a gente então estudar um pouquinho. Tudo bem? Gostaram da condução da prática? É maravilhosa. Muito boa. Perfeito. Didática, né? Muito, Perfeita. muito Até o didática. final, porque você está cansado, você não está mais, né, Aham. conseguindo ficar na prática, e aí senta no trono. Solta o espaço da mente, fica só na consciência de estar consciente. Que Que maravilha. didática. Ah, Alguém acha que não ouviu a instrução porque estava distraído? Por exemplo, teve um momento que eu estava distraída, porque quando a G ela deu um tempo, e quando ela começa a falar, eu percebi que eu não peguei eu já conheço, porque eu já li, estudei, fiz várias vezes, é. mas eu percebi que eu estava distraída no momento que ela começou a falar. Aí então, nesse momento, se eu não tivesse ouvido a instrução, eu não tenho ouvido a instrução dela, naquele momento ali. Então, alguém acha que aconteceu esse tipo de coisa? Estava Ah, sim, distraída perfeito. no momento, Aí vem. né? Muito, né? Mas aí a gente começar a perceber isso é muito interessante. Aí a gente está trazendo luz para a nossa experiência, de como é que a nossa consciência, quando a nossa consciência está quieta, presente, quando a nossa consciência está identificada com algum conteúdo subjetivo, ou né, fixada, identificada ou seja, a gente está sentindo aquela emoção, está né, tá colorido por aquela emoção, ou quando a consciência está distraída com algum conteúdo mental, pensando o pensamento, e aí a gente começa a ver, né? Então isso já é lucidez aparecendo no processo interno. Muito importante. Muito importante. Então, eu tinha separado um pedacinho do Felicidade Genuína para a gente ler sobre essa prática, mas antes eu acho que é interessante a gente dar uma lida na instrução da prática, só para aproveitar, porque ela é tão preciosa. E se Ela é alguém por didática. acaso perdeu, tem a oportunidade de ver agora que nunca Sim. mais faz essa prática, né? Então, não vamos perder a oportunidade, né? Porque é muito precioso. Deixa eu compartilhar aqui, só um minutinho. Deixa eu só trazer logo aqui a prática, tá aqui. Vou compartilhar aqui o texto da prática. O áudio e o texto da prática já estão lá no Drive do nosso grupo, materiais de estudo. Vocês vão ver lá, tem duas pastinhas, Dharmatola e Aquietando a Mente. Aí vocês escolhem Aquietando a Mente, aí vai ter lá texto das meditações conduzidas. Mas aí nesse caso eu botei o texto e o áudio, porque tem áudio, né? As outras que eu estou conduzindo assim, eu estou lendo, mas aí eu estou botando o texto, o PDF, né? Mas na do Shamatas Felicidade Genuína e nesse eu botei o áudio, certo? Que vocês podem usar depois, pegar e fazer. Então tá aqui.
Então, meditação guiada, estabelecendo a mente em seu estado natural. Depois a gente vai ver lá no Felicidade Genuína, que é um dos nomes para essa prática. Mas também é Shamatha com foco na mente, ou tomando a mente como caminho, né? Certo? Então, ele começa com, como em todas as práticas, né? Ele aqui nesse caso, né? Claro que era uma prática geral, ele lembra a gente da gente cultivar a motivação primeiro. Claro, a gente já tinha feito isso para começar essa prática hoje com as preces, né? A gente já tinha cultivado a motivação. Mas aqui, como é um áudio que a G fez e disseminou no SoundCloud, então ela colocou, ela, né, começou com essa instrução, né? E começamos cultivando a motivação de estabelecer o corpo, a mente e o coração no mais profundo bem-estar. Ou seja, um bem-estar genuíno, né? Buscar a motivação de realmente encontrar a felicidade genuína, não dependente de causas e condições, né? Que é a lucidez, né? Aí depois ele, então, tendo a motivação, aí a gente então começa, como sempre, estabelecendo o corpo, a fala e a mente e seus estados naturais, construindo uma base mais apropriada à meditação. Então, sempre o Lama gosta de trazer essa instrução essencial para a gente se preparar para a prática principal, né? Primeiro, trazer a atenção para o corpo, relaxado, quieto, vigilante. Então, a gente solta as tensões. Depois, a respiração no seu ritmo natural, né? Então, aí ele lembra aqui, né? Estabeleça, né? Deixa a consciência, então, descer pelo corpo, preencher o corpo. Então, ele nos convida, né, a trazer a atenção para o corpo primeiro, para estabelecer o corpo, né? No seu estado natural, relaxado, então a gente vai soltando as tensões, olhando para o corpo e soltando as tensões, né? Aí com ele relaxado, ele fica quieto e vigilante porque tá energizado, tá presente ali, né? Então, aí deixa agora a respiração fluir sem esforço, que é estabelecer, né, a fala, né? Seu estado natural, deixa a respiração fluir sem esforço, sem qualquer interferência. Assim o corpo recebe tudo que precisa, né? Com cada respiração sem, né, e nada além do que precisa, ou seja, não controla a respiração, deixa o corpo respirar, né? Isso é como ele diz, deixa o corpo respirar. E aí deixa a mente repousar à vontade, ou seja, no momento presente, né? Conceda a si mesmo a liberdade de estar aqui agora, né? De repousar, relaxado e tranquilo no momento presente com clareza. Então, solta as preocupações, solta qualquer, né, com o passado e com o futuro. Fica aqui agora. Se permite a mente estar completamente relaxada, solta de qualquer preocupação e a consciência aqui agora no momento presente. Aí ele lembrou da gente, ele fez uma pequena prática aqui de atenção plena à respiração no corpo, como aquela prática inicial de atenção plena à respiração no corpo inteiro para ajudar a gente a relaxar. Lembra? De atenção plena à respiração, a primeira, atenção plena no corpo todo, né? Então ele fez um pouquinho dessa prática só para a gente nos conduzir para essa condição de relaxamento, porque essa prática a gente precisa estar muito relaxada, senão a gente vai gerar muita tensão ao direcionar a atenção para a mente, para o campo da experiência da mente. Então, a base é realmente relaxamento, né? Então, ele diz, e como uma fragrância se espalhando por uma sala, deixe a consciência iluminar todo o espaço do corpo, todo o campo de sensações táteis. Aproveite cada uma das respirações para relaxar cada vez mais. Relaxa o corpo, relaxa a própria mente, né? Solta, descansa. Então, é uma pequena, rápida instrução de atenção plena respiração no corpo inteiro, para cultivar o relaxamento. Aí, deixou alguns instantes ali. Aí, agora, isso você podia ter feito tudo com os olhos fechados, até aqui. Porque dá a sensação de recolhimento, né, da consciência do movimento externo. Se a gente vem de um dia, né, como hoje, né, depois de um dia de trabalho, né, então a gente está, e dependendo do ambiente que a gente está, tem muitas informações externas, então a gente pode começar estabelecendo o corpo, fala e mente em seus estados naturais, com os olhos fechados. Aí quando a gente vai começar a prática principal, a gente abre os olhos, como foi aqui, né? Aí ele diz, agora, abra os olhos, ao menos parcialmente, e deixe o olhar repousar no espaço à sua frente, sem focar deliberadamente em nenhum objeto visual. Apenas repousa o olhar no espaço. Então, aqui, a gente inicia a condição fundamental para essas práticas de shamatha com foco na mente, ou de consciência da consciência, as práticas todas que a gente está fazendo, a gente sempre faz com os olhos abertos. Então, a gente abre, e para a gente, como o Lama diz, para a gente, né, experienciar a consciência não como algo que está dentro da cabeça, atrás dos olhos, mas como algo que permeia toda a nossa experiência. Então a gente já se acostuma a fazer a prática com os olhos abertos, mesmo que seja
ligeiramente abertos. Aí ele diz, então, procure direcionar toda a atenção ao domínio de experiência direta do espaço da mente. Esse espaço onde surgem pensamentos, imagens, memórias e emoções. Aqui ele já imediatamente nos conduziu para direcionar a atenção, a consciência para o espaço da mente. E aí ele nos ajuda a reconhecer essa dimensão de experiência, né, para localizar esse espaço, caso você não fique meio perturbado, como? Onde é a mente, né? Para onde eu olho, né? Para onde eu dirijo a direciono a consciência, né? Aí, para localizar esse espaço, gere uma imagem mental, ou podia ser também um pensamento, né? Esta é a mente. Você podia gerar esse pensamento. Se é difícil para você gerar uma imagem, e às vezes tem pessoas que têm dificuldade de gerar imagem. Então, pode gerar um pensamento. Tá? Então, para localizar esse espaço, gere uma imagem mental, como, por exemplo, a imagem de um rosto de uma pessoa querida. Aí você, agora, então, você está fazendo um movimento, fazendo surgir um movimento na mente. Pode ser um pensamento, né? Você pode internamente pensar, né? Esta é a mente. Sem verbalizar, só pensar. Então, aí você está fazendo deliberadamente um movimento dentro do espaço da mente. Certo? Então, para localizar esse espaço, então, aí foi uma ajuda para a gente reconhecer esse lugar. Aí, então, deixa eu só ver aqui os meninos que levantaram a mão, aproveitar o momento para depois a gente seguir. Oi, Paulo. Cadê a Ana? Olá, boa noite. Boa noite. Esse momento, já teve dois momentos de quebra aí, né? Porque no momento que você está de olho fechado, você não, eu. No momento que eu estou de olho Sim. fechado e abro, já dá Já, uma sacudida, né? Uhum. Muda o contexto, aí o lustre, eu tenho que me desvincular do lustre que está ali, enfim. Na verdade, abrir os olhos e repousar o espaço à frente uniformemente é você acolher todo o campo de experiências, né? É mais interessante do que a gente localizar a experiência do espaço como se fosse alguma coisa, né? É melhor a gente pensar que você está acolhendo todas as manifestações do espaço, né? O outro ponto que me chamou a atenção foi nesse momento em localizar o espaço Da mente. onde os pensamentos ocorrem, onde as imagens. Para mim é muito curioso, porque retrospectivamente eu posso até representar isso como quem está olhando lá um filme ou um teatro, né, vendo o palco. Isso, o Lama usa essa metáfora às vezes. É como se o espaço Mas da mente na fosse hora, o palco e os pensamentos fossem os personagens, né? Surgindo no. só que na hora parece que esse é um espaço de uma outra natureza, porque isso que está diante dos meus olhos e que eu estou, de certa forma, procurando me desconectar do teto, do lustre, ou o que for, é um espaço que eu tenho uma percepção que eu diria quase que material aqui, né? Uhum. Enquanto que esse Tem várias espaço dessa aparências, outros imagem, tipos de aparências, né? Outros qualias aí, né? Gerais. isso se formou em algum outro, né, poderia dizer assim, usando a linguagem do meu cunhado, em uma outra dimensão aqui. Que é engraçado que eles não se sobrepõem para mim, sabe? É uma imagem mental que está num outro local aqui, embora tenha essa característica que está sendo chamada aí de espaciosidade, né, da mente. Sim. Você ia perguntar alguma E coisa? a última coisa que me chama a atenção também é que quando eu vejo a imagem, parece que existe um certo momento em que eu vejo retrospectivamente lá. Eu percebi que eu vi. Tá? Eu vi até umas imagens de sonho durante a condução. Opa, eu senti que eu estava vendo uma coisa maluca lá, de alguém jogando uma panela de macarrão em cima de outro.
Disse, olha, que coisa mais louca. Mas essa percepção de que eu estava sonhando, ela tem um lapso de tempo. Então tem umas desconexões assim curiosas aí Interessante, que interessante. eu experimentei É um aí. convite para a gente ver essa nossa experiência, né? De como é que se dá a percepção, né? E é nosso É. engajamento a nossa mente e a consciência se engajada com a percepção. Às vezes o Lama, quando tem prática que ele vai conduzir, que ele, antes dele apresentar o espaço da mente, ele primeiro leva a gente a experimentar os outros domínios. Ele pede para a gente olhar o domínio visual, ver só as formas, foca no domínio visual, depois fecha os olhos, foca no domínio dos sons, depois agora foca no domínio das sensações táteis, aí depois, agora você vai observar uma dimensão de experiência que não está ligada a nenhum desses domínios, que é o domínio da experiência, é o domínio da experiência da mente. Aí é quando você gere um pensamento ou uma imagem. Aí veja, então tem esse domínio de experiência, que na verdade é a sexta consciência, né? Porque tem as 5 consciências ligadas ao sentido e a consciência mental. E a consciência mental é como se. Eu vi recentemente uma imagem que o Miguel Ricochet deu, no retiro que ele conduziu agora, até no fim de semana retrasado. Ele disse assim: a consciência mental é como se fosse um macaco dentro de uma casa com 5 janelas. 5 portas. As 5 portas são as 5 consciências dos sentidos. Mas a consciência mental é que vê através da sentido aquilo que aparece às 5 consciências dos campos físicos, né? As consciências ligadas aos sentidos físicos. Então você abre o olho só vê formas e cores. Né? Quem olha e vê sílaba rum vermelha, estátua do Buda, tigela de. Eu estou olhando para o meu altar aqui, né? Mesa do altar, tigela de oferenda, é a mente conceitual. É a sexta, é esse campo de experiência. Então, mas é tão colado esse processo que a gente não percebe. Entende? Então, o caminho é a gente desvendar, se familiarizar, iluminar, se familiarizar com esse processo. Como é que a gente se manifesta e percebe a realidade e se movimenta e se conecta com a experiência, né? Entende? Então é interessantíssimo, né? É uma viagem, assim, é uma viagem. Muito interessante. Vamos voltar lá para o texto? Só para a gente lembrar da condução, né? O restinho da condução. Então, ele ajuda a gente a localizar o espaço da mente, que aqui ele foi logo direto para o espaço da mente. Ele não fez esse passeio para nos trazer, né? Porque ele já conduziu assim várias vezes. Então, ele diz, observe que aos poucos essa imagem, ou o pensamento, se você gerou, se apaga. Permita que essa imagem se dissolva naturalmente. E então, mantenha a atenção exatamente onde isso acontece, nesse domínio de experiências. Nesse domínio de experiência mental. Que aí é a percepção mental. É uma percepção específica. Ele diz, essa percepção pode ser treinada. Essa percepção que a gente vai treinar e afiar. E é com ela que a gente vai descortinar a sabedoria, de fato. Prepare-se para observar o próximo evento surgir espontaneamente. Porque aí ele nos conduziu para a gente gerar um movimento na mente, né? Foi a imagem, ou um pensamento que a gente queira ter feito. Agora ele diz, agora você encontrou o espaço da mente, pare, observe. Deixe que agora... Claro, se a gente tivesse uma mente muito calminha... A gente tem correntes grosseiras e sutis de pensamento que a gente nem percebe. Que estão surgindo de imagens sutis. Os lamas dizem, a gente vai começar a ver os pensamentos as correntes mais grosseiras, mas tem as correntes mais sutis que a gente nem sequer agora está dando conta de ver. Mas com o tempo, com a prática, e nos retiros, no momento que a gente realmente vai dedicar tempo para a prática, isso vai aparecer, claramente. Vai aparecer muita coisa que a gente não está vendo, assim. E a gente vai destampar, o Lama diz, a gente vai destampar o poço
da nossa sarjeta, da nossa confusão, vai vir tudo à tona. Assim. Por isso que vem os famosos nyams que vão surgir na prática de tomar a mente impura como caminho, né? E o do John Limpa vai descrever lá na frente, quando ele estiver falando sobre a prática, ele vai descrever tudo que pode surgir, assim, de experiências meditativas. Então, mas ele vai nos preparar com práticas anteriores, preliminares, para a gente poder fazer essa prática. Porque agora, se a gente entrasse em retiro para fazer essa prática, a gente não tinha condição. A gente vai reificar tudo que surge. A gente vai se fundir com as emoções. A gente pode até enlouquecer mesmo, assim, porque se a gente não tiver clareza do que está acontecendo e não tiver a base da compreensão do que é a nossa mente, né? Porque ele vai dar essas instruções antes. E o do que fazer com o que surgir, a gente não tem condição, a gente não fica, vai-se embora correndo do retiro, a gente não fica. Não tem condição. Por isso que não é à toa que as penas mais cruéis é a solitária, né? É você e sua mente. Certo? Você e sua mente. Então, vamos lá. Aí ele vai dizer, então, aí agora você localizou o espaço da mente, fique ali, agora deixe, repouse ali, né? E assim, de forma bastante relaxada, o corpo tem que estar bem relaxado, a energia, o fluxo de energia muito calmo. Para isso, você tem que estar com clareza do que está fazendo, com confiança no que você está fazendo, senão você não fica relaxado. Você fica tenso, fica cheio de expectativa, cheio de dúvida. Por isso que saber sobre a prática, realmente ter confiança, saber o que está fazendo, é que vai ser fundamental para a gente fazer de fato a prática. Se entregar para a prática. Entende? Se entregar para a prática. Mas isso leva um tempo, isso é o processo. Faz parte do processo a gente passar por esse aperreio. Então, e assim, de forma bastante relaxada, fique apenas observando da forma mais passiva possível todos os eventos que se apresentarem no espaço da mente. Aí ele vai citar algumas coisas que podem acontecer, né? Poderão surgir memórias, imagens, como surgiu lá para o Paulo, trechos de pensamentos discursivos, bate-papo mental, julgamento, blá, blá, blá. Ixi, isso né? Tudo, todo tipo de aparência pode surgir. Poderão surgir também impulsos, desejos, emoções de alegria, tristeza e raiva. Aqui, lembra que o Lama diferencia que as aparências que surgem na nossa mente, elas podem ser objetivas ou subjetivas. As aparências objetivas são pensamentos, imagens, são coisas que a gente está vendo, é como se a consciência visse aquele processo como algo separado dela. Mas as emoções, os impulsos, a gente se funde com eles. É como se entra pela porta de trás, como a gente é raptado pela emoção, pela emoção, pela energia, né? Os impulsos, desejos, emoções, raiva. As emoções conferem uma espécie de cor à experiência mental. Ela se instala como uma lente, né? Que a gente já não pensa que não está vendo a lente, a gente está vendo o mundo, mas não, tem uma lente ali já da emoção, né? Instalada. A gente se fixou, se identificou com aquilo, a consciência. Então, eles entram como se pela porta de trás. Diferentemente dos pensamentos, imagens, memórias, que parece que são coisas objetivas que surgem no espaço da mente. Aparências objetivas. Então, é importante diferenciar essas duas experiências aqui. É difícil a gente ver os impulsos, mas é legal. Quando a gente está em retiro, a gente já vai talvez ver depois, assim. Mas a gente percebe que estava. Aí a gente começa a ver, assim, depois. Eita, fui tomada. Estava tomada. É muito difícil ver na hora, assim. Pá. Mas aí a gente vai treinando, se familiarizando. Cada vez vai ficar mais. Que aí a gente vai poder ver a emoção como emoção. O que ela que é um movimento da mente. Uma aflição. Ela não é outra coisa. É só isso. A gente precisa se identificar com ela. Não precisa se identificar. Então, ele disse, então observe tranquilamente todos esses fenômenos, sem se fixar a eles, sem se distrair por eles, para que a sua atenção não seja arrastada por eles. Procure não julgar, não se identificar. Não é para achar bom, achar ruim, não. Apenas observe. A gente não vai desejar. Aqui ele não vai dizer isso, mas no texto lá que a gente ia ler, não sei se vai dar lá para ler hoje, a gente lê assim. A gente não vai querer
que não aconteça os pensamentos, que não aconteça as imagens, ou que aconteça certo tipo de pensamento, certo tipo de imagem. Não, só a gente se abre para a experiência do que surge no campo da mente, apenas observando, sem julgar, sem se identificar. Não é fácil, gente. A gente não vai fazer isso de primeira. Isso vai surgir com a prática, certo? Com a confiança que a gente vai tendo, com a certeza do da importância da prática para nós, no caminho, e com a gente se abrindo para a prática, fazendo a prática, dando tempo para a prática para acontecer, né? Então, o fluxo mental, aí ele deixou um tempo lá quietinho, a gente lá, vendo o que estava surgindo no nosso fluxo, ou se identificando, ou se perdendo, enfim. Aí ele disse: o fluxo mental é comparado a um rio. Quase sempre estamos nadando nesse rio, envolvidos, né, com os pensamentos, com as histórias, com as emoções, às vezes arrastados por ele. Nessa prática que nós estamos fazendo aqui, nós saímos do rio. Nós aqui é a consciência, né? Nos sentamos tranquilamente à beira do rio e ficamos apenas observando o rio passar. Veja se é possível perceber a consciência permanecendo imóvel e observando os movimentos da mente. Aí, essa é uma experiência muito importante que a gente vai precisar identificar para poder a gente conseguir fazer a prática de tomar a mente impura como caminho, que é cultivar a atenção plena unifocada. Se a gente não identificar primeiro essa experiência da quietude da consciência em meio aos movimentos da mente, separar, ver o que é essas duas experiências, claramente, a gente então não consegue ainda fazer essa prática. Está precisando primeiro ficar claro para nós isso. Então, os estímulos dos outros sentidos, aí ele vai lembrar a gente. Como a gente não está em perfeita concentração, nossos sentidos, os estímulos dos outros sentidos, a gente vão estar no nosso campo de percepção. Então, os estímulos dos outros sentidos, como sons, sensações ao longo do corpo, continuarão surgindo. Mas a prática de shamatha é sempre uma prática de escolha de onde posicionar a nossa atenção. Nessa prática de tomar a mente, de estabelecer a mente em seu estado natural, nós escolhemos focar a nossa atenção no espaço da mente e tudo que surge nesse espaço. Então, esse é o foco, porque como é a prática shamatha com sinal ainda, essa é a prática shamatha com sinal. Tanto na respiração como na mente, é shamatha com sinal, porque nós estamos direcionando a nossa consciência para um objeto. Certo? Tem um vetor que a gente direciona a nossa consciência para ele. Então, aqui nós estamos direcionando a nossa atenção, nossa consciência para o espaço da mente e todos os movimentos que surgem no espaço da mente. Então, aí a gente escolheu, como a prática que chama sempre é uma prática de escolha de onde posicionar a atenção. Na shamatha sem sinal, que é a consciência da consciência, nós não estamos direcionando a atenção para um foco, nós estamos sendo a consciência. Então, não tem um direcionamento. Nós estamos experimentando, repousando na própria experiência de ser consciente, certo? Por isso que ela é chamada shamatha sem sinal, na consciência da consciência, né? Então, o objetivo desta prática, caso você se perca e seja arrastado por algum conteúdo mental, aí ele deu uma chavezinha aqui importante. Ele não falou aquela que relaxa, não, volte, não, ele só fez assim, relaxe, né? Solte aquilo que estava te arrastando e retorne para a respiração, primeiro. Porque como é uma prática muito sutil e se você gera uma luta, botar esforço nessa prática, você vai gerar dor de cabeça, vai ser muito ruim. Então, é interessante nessa prática de você voltar para a respiração e ficar um pouquinho ali, até que você sentiu que a consciência se estabeleceu de novo, você tem domínio sobre a experiência da consciência ali, da respiração, aí você pode de novo direcionar agora a consciência para o campo da mente, certo? Então você relaxa, retorne à respiração, acompanhe o ar entrando e saindo pelo tempo que desejar, e quando estiver, ou seja, cultive o relaxamento, para poder você estabelecer a base de novo para a prática, que é relaxamento, certo?
E quando estiver pronto, retome a prática de observar a mente. Então você pode, se você achar dificuldade de estar sentindo dor de cabeça, tensão, então você pode ficar alternando atenção plena à respiração por um tempo e depois a atenção plena à mente. Quando sentir que se perdeu, ficou confuso, volta a atenção para a respiração. Entendeu? E aí volta para a mente. Você pode fazer isso no começo, assim, enquanto você não tem essa familiaridade e não tem essa confiança de permanecer no espaço da mente, né? Não é fácil. Não é fácil. O objetivo desta prática é nos tornarmos lúcidos com respeito à nossa mente, de reconhecermos eventos mentais como eventos mentais, sem confundi-los com qualquer outra realidade do mundo externo. Então a gente vai ver os pensamentos como pensamentos, o que eles são de fato. Depois a gente começa a ver que tem um pensamento que está construindo a realidade, que está dando sentido à realidade, né? Se a gente, por exemplo, olha aqui, né? A percepção visual, mas imediatamente você vê que tem a percepção mental já entrando em ação, um pensamento surgiu, sino. Então a gente começa a ver claramente o que é que está se apresentando para nós na realidade. Então, o objetivo dessa prática é nos tornarmos lúcidos com respeito à nossa própria mente. E depois vai nos tornar lúcidos com respeito aos fenômenos todos. A nossa experiência como todo. A gente começa daqui para a gente depois realmente poder ver a realidade como ela é. A partir de sabendo quem é o prioritário. O corpo, a fala ou a mente? Que vai ser a primeira instrução do John Limpa lá. Quando ele começar a dar as instruções, da fase 1. A gente vai ver que a mente é que constrói a realidade. Então, eu vou conhecer a mente, é começar a conhecer a realidade, né? Certo? Então, ele vai dizer, então, é nos tornarmos lúcidos sem confundir os eventos mentais, né? Sabendo que os eventos mentais, vendo os eventos mentais como eventos mentais, sem confundi-los com qualquer outra realidade do mundo externo. Reconhecer as emoções como emoções, pensamentos como pensamentos, imagens como imagens. Reconhecer eventos mentais como eventos mentais, sem confundi-los com qualquer outra coisa. Isso aqui é a chave do Mahamudra e do Dzogchen, da liberação completa. Essa é a chave. Bom, não é uma coisa fácil e a gente não vai conseguir fazer isso assim na primeira sentada. Só se a gente for ver muito momento kármico. É muito parecido com reconhecer um sonho como um sonho, sem confundi-lo com a realidade. Porque o sonho é a nossa mente construindo a realidade ali o tempo todo. Então, se a gente começa a reconhecer a mente operando na vigília, e a gente começar a ver a mente operando no sonho, a gente vai rapidamente ter lucidez no sonho também, né? Porque a mente é exatamente ali no sonho não tem o olho funcionando, o nariz, as sensações táteis funcionando. É só o espaço da mente, o sonho. Então, muito parecido com reconhecer um sonho como sonho, sem confundi-lo com a realidade. Nesse reconhecimento, há liberdade, claro. Reconhecer o sonho como sonho, você está livre do sonho, né? Deixamos de ser vítimas do sonho e, se o reconhecermos pelo que de fato é, despertamos dentro do sonho. Então, a gente quer despertar não só dentro do sonho, mas dentro da experiência, né? Dentro da realidade toda, né? Como um Buda. O Buda é aquele que está lúcido, né? Desperto. Conforme refina a habilidade neste tipo de prática, pode ser possível observar algo muito interessante. Uma quietude. Aí aqui ele dá uma chavezinha para a prática seguinte, que é de repousar na própria, né? Reconhecer a quietude da consciência em meio aos movimentos da mente, que é a chave, e depois repousar na própria consciência, né? Uma quietude, você pode então observar algo muito interessante, uma quietude, uma imobilidade de sua própria consciência que não se move, que é solta, relaxada, mas claramente presente, simultânea aos movimentos dos pensamentos, das imagens, de todas as atividades da mente. Essa aqui vai ser a prática da fase 1, a primeira, cultivo da atenção plena unifocada. É a união de quietude e movimento. A consciência como o próprio espaço e as atividades da mente acontecendo nesse espaço.
Agora, nos instantes finais da prática, relaxe completamente. Deixe a consciência descansar sem buscar nenhum objeto, ou seja, sem focar agora o espaço da mente. Apenas deixe-a repousar em seu próprio espaço, na própria consciência, como um rei sentado confortavelmente em seu trono. Lembra o que é consciência? É luminosidade e cognoscência. Permaneça apenas na mais simples consciência de estar consciente. Foi isso. E eu acho que a gente vai ficar por hoje aqui. Na próxima terça, eu acho que vale a pena a gente repetir essa dose de chama, tá com foco na mente. Aí a gente lê os comentários lá do Felicidade Genuína, certo? Aí a gente vai devagarzinho. Tudo bem? Alguma pergunta antes da gente seguir pro nosso texto? Tá ficando mais claro para vocês assim o caminho de práticas? Porque isso é super importante, que tem a compreensão do todo o processo, mas o caminho de prática. Como fazer, né? Como realizar, né? Porque essa palavrinha realização é o nosso, né? Tudo bem? Caladinhos? Estão felizes, tristes? Eu tô feliz hoje. Acho que é a lua, tá dizendo, a lua de Amitabha. Então tá bom. Podemos seguir então com o Vajra Essence, né? Então vamos lá. Na verdade, eu tenho que trocar aqui, porque estava com Felicidade Genuína. Deixa eu trocar logo aqui. Ou Aquietando a Mente. Que é o Vajra Essence, né? Ok. Então, vamos compartilhar aqui. Antes de eu compartilhar, onde a gente parou, deixa eu só retomar o blá blá blá, né? Assim, as perguntinhas para a gente chegar lá no. Pra gente se lembrar de onde a gente está, o que a gente está estudando, né? Então, deixa eu compartilhar aqui. Share screen. Então, nós estamos estudando o texto da Essência Vajra, fase 1, e os comentários do Lama Ala, né, no livro Aquietando a Mente. Então, a gente já viu a introdução do Diolimpa Essência Vajra, a visão de Dudion Limpa, Mestre e Assembleia em Diálogo, aí veio as primeiras questões, as questões da Faculdade de Sabedoria, depois aí ela vai falar sobre o surgimento dos mestres, depois as perguntas da Grande Vacuidade Ilimitada, que é onde a gente está. Então, a pergunta que ele fez é essa. O Bodhisattva Vacuidade Ilimitada curvou-se reverentemente ao Bhagavan e com as mãos em prece perguntou ao mestre Bhagavan para que todos os seres possam ser liberados do oceano de misérias da existência mundana e atinjam o estado de liberação. Por favor, conceda-nos as instruções essenciais, profundas, para que possamos alcançar, de fato, o estado de perfeição completa do Buda Samantabhadra em uma vida e em um corpo. Um errinho aqui, é sem um corpo, e em um corpo, eu corrigi. Aí ele vai falar sobre o caminho caminho veloz à grande perfeição. Então, nós estamos aqui, né? Vamos comentar essa parte aqui. Então, o mestre respondeu: ó grande vacuidade ilimitada e demais reunidos aqui em assembleia, ouçam. O excelente caminho, o excelente, sublime caminho que leva todos os seres sencientes aos estágios e caminhos da liberação é chamado de caminho veloz da grande perfeição, da clara luz. E aí a gente viu todos aqueles caminhos, todos os 5 caminhos que o Lama comentou né, sobre os Shravakas, Pratyekabuddhas, os Mahayana. Então e todos os 5 caminhos: o caminho da preparação, da acumulação, da preparação, da visão, da meditação e do caminho não mais aprender. Aí ele vai responder. Ele vai continuar aqui, né? A gente vai ver os comentários agora dessa parte. O caminho veloz da grande perfeição da clara luz, é o mais sublime de todos os dharmas. É uma síntese geral de todos os caminhos. A meta de todos os veículos espirituais e um tesouro expansivo de todos os mantras secretos. Apenas aqueles que armazenaram vastas coleções de méritos de muitas maneiras, ao longo de éons incalculáveis, o encontrarão. Eles terão aspirado, ou seja, vai ter que trazer um momento kármico muito, muito bom, profundo, para poder encontrar os ensinamentos da grande perfeição.
Eles terão aspirado repetida e extensivamente a atingir o estado da iluminação perfeita e terão buscado o caminho anteriormente por meio de outros veículos, Mahayana, Hinayana, estabelecendo propensões para alcançá-lo. Então, outras pessoas não encontrarão este caminho. Por que não? Embora as pessoas que careçam de tal fortuna possam estar presentes onde este veículo é explicado e ouvido, como elas estão sob a influência de suas ações negativas e do poder dos poderosos e enganosos maras das aflições mentais, suas mentes estarão em um local deserto, a 4.000 quilômetros de distância. Ela pode estar no mesmo lugar onde está sendo oferecidos os ensinamentos, mas a mente dela vai estar a 4.000 quilômetros de distância. Esses servos desafortunados dos maras, com suas aspirações perversas, agem de modo contrário a este Dharma profundo e reagem a ele com abuso, conjecturas falsas, também, repúdio, inveja e assim por diante. Então, o Lama vai comentar essa parte. Vamos lá para os comentários do Lama. Então, a gente leu essa parte aqui, né, este caminho. Aí o Lama diz: embora tenhamos a esperança, ele deu uma chacoalhada aqui, tá? Então o negócio não é fácil, né? Não é fácil. Bom, embora tenhamos a esperança de que todos os seres sencientes, cedo ou tarde, avançarão ao longo desses estágios e caminhos de liberação, a gente viu, né, nos diversos veículos, né, no Hinayana, no Mahayana, então tem todos os estágios, você deveria, sim, a passagem acima aqui do texto diz algo a você, leitor, sobre as suas próprias circunstâncias. Então aqui ele está pedindo que a gente escute olhando para a nossa experiência pessoal. Esquece todos os seres aqui, a gente está pedindo que a gente avalie as nossas próprias circunstâncias. Você deveria tomar essas palavras como algo pessoal. As pessoas que encontraram esse caminho, o Lama traz aqui, né, terão aspirado repetida e extensivamente a atingir o estado da iluminação perfeita e terão buscado o caminho anteriormente por meio de outros veículos, estabelecendo propensões, ou seja, momento kármico, ou seja, gerou essas aspirações, esses méritos, né, esses karmas positivos, para poder alcançá-lo. Outras pessoas não encontrarão este caminho. Então, o Lama pede que a gente olhe essas palavras de Dudjom Limpa, olhando para nós, para nossa condição, para nossa experiência. O motivo para os outros não encontrarem se deve aos maras, ou seja, maras aqui é uma metáfora para as aflições mentais. Essas aflições mentais fazem um trabalho diabólico sobre nós, atormentando-nos. Como essas pessoas ainda, né, que não têm esse momento kármico, que estão sob o poder dos maras, então como essas pessoas ainda estão sob o domínio das aflições mentais, nós também temos. Nós podemos ser afortunados, mas nós também ainda estamos sob o domínio. Mas ele está falando aqui de pessoas que estão sob o domínio completo, assim, né? Que não conseguem nem ouvir. É como se a mente tivesse a 4.000 quilômetros de distância, não consegue nem ouvir. Ele vai até fazer um exemplo aqui, uma metáfora bem interessante. Então, as aflições mentais fazem um trabalho diabólico sobre os seres, atormentando-nos. Como essas pessoas ainda estão sob o domínio das aflições mentais, embora possam estar fisicamente presentes quando esses ensinamentos são dados, suas mentes estarão em um local deserto a 4.000 quilômetros de distância. Elas estão de corpo presente nos ensinamentos, mas não de espírito presente. Não tem interesse, condição de entender. Aí ele dá essa metáfora aqui, como uma criancinha presente em uma palestra do físico Stephen Hawking sobre mecânica quântica em Cambridge.
A criancinha não tem como participar da palestra de nenhuma forma significativa. A gente vai estar ali, talvez, arrumando para ver se a nossa tuba tá bonita, se nosso mala tá perfeito, se a gente tá com, por exemplo, se a gente tá dentro de um templo ouvindo os ensinamentos, ou se a gente tá lá postando, fazendo selfie para mostrar como a gente é um bom praticante. Tipo assim, por exemplo, a gente tá ali, mas não tá ouvindo, não tá interessado, de fato, entendeu? Não tá nem conseguindo ouvir, porque como a criancinha, ela tá ali, ela pode estar olhando, ela não tem como entender, certo? Então, como outro exemplo, lembro-me de um sermão que certa vez ouvi de um pastor cristão. Ele levantou a questão: como podem algumas pessoas entrar em uma tradição religiosa e depois de algum tempo afastar-se e perdê-la? Ele fez uma analogia com um rebanho, por exemplo, de 500 ovelhas. Como pode uma dessas ovelhas, essas 500 ovelhas, se perder quando tem 499 companheiras lá fazendo bé, bé? Como é que uma pode se perder? Afinal, isso equivale a um coro bradando: estamos aqui, estamos aqui, estamos aqui, né? Tipo, né? Aí a resposta ela se perde porque é grama por grama. Grama por grama, vai comendo ali e vai se afastando, né? Quando viu, se perdeu, né? Aí é a mesma coisa para a ovelha perdida e para as pessoas no Dharma. Depois de um tempo, elas não têm mais Dharma nenhum. Como se perderam? Bem, havia aquele videogame muito bacana, e então aquele ótimo filme entrou em cartaz, e então os amigos as convidaram para ir tomar uma cerveja, elas disseram, por que não? E então perderam o emprego, e essa foi mais uma folha bem grande de grama, né? Perdeu o emprego, né? O negócio foi sério, aí para tudo, né? Porque perder o emprego, o negócio é sério, né? Aí então conseguiram outro emprego, então se envolveram em um relacionamento realmente interessante, aí teve uma viagem, então não sei o que, então não sei o que lá, casou, teve filho, foi pra faculdade, nanã, conta pra pagar, nanã, e então a vida dela chega ao fim. A pessoa se perdeu, né? Se perdeu no samsara, grama por grama, então distração por distração, né? Agora, naturalmente, surge a pergunta. Aí que ele pediu para a gente olhar para nós, né? Sou como a criancinha ou a ovelha perdida? Ou sou um dos seres afortunados? A gente precisa olhar esse ensinamento e se perguntar: onde a gente está nesse processo? A resposta não é tão misteriosa. Pela sua própria experiência, você saberá se a sua mente está a 4.000 quilômetros de distância. Ou se você realmente tem a boa fortuna de estar presente e receber os ensinamentos desse tipo. Claro que aqui a gente pode, se a gente quiser ser muito duro conosco, e vai dizer, não, a gente não claro que eu estou presa às aflições mentais. Isso é uma realidade, a gente não está livre, é liberado, mas a gente provavelmente tem, ele vai dizer, fé, entusiasmo, confiança surgindo devagarzinho, tá surgindo, tá fazendo sentido. Então, né, a gente tem uma linhagem viva, recente, um mestre, né, qualificado, praticante. Então, pô, aí é a gente que tem que avaliar. Entende? A gente é que tem que avaliar. Quanto mais a gente olhar para nossa mente, mais a gente vai saber também, né? Por isso que é importante tomar a mente como caminho e liberar a mente das aflições mentais, né? Não tem outro jeito. Aí ele vai dizer, então, observe, então tem a boa fortuna, só você vai saber. Então, observe a mente e se tornará claro que quando está dominado por aflições mentais, você de fato é um servo dos maras. Por isso que o caminho vai ser tomar a mente como caminho realmente, porque a gente vai ter que liberar a mente das aflições mentais, que é dissolver essa mente grosseira, né? As aflições mentais temporariamente, né? Na prática na primeira etapa, temporariamente, mas com as práticas, com a mente cada vez mais quieta, calma e clara, aí as práticas de Vipassana, que a gente já vai estudando, fazendo, treinando, a gente vai aplicando e rapidamente a gente vai trazendo lucidez
E aí a gente vai liberando a nossa confusão, as aflições mentais. Né? Num nível mais grosseiro, depois num nível mais sutil, a gente vai liberando. Então, observe a mente e se tornará claro que quando está dominado por aflições mentais, você de fato é um servo dos maras. E aí a gente vai começar agora a fazer essa prática, né? Tomando a mente como caminho. A gente vai ver cada vez mais as emoções. A gente vai no dia a dia, vai ficar mais atento. A gente vai ver os impulsos, a gente se colando nos impulsos, fixando nas emoções, na raiva, no medo. E a gente vai respirar, parar ali, né? Rezar para os Budas, fazer qualquer coisa. Om Gate Gate Paragate Prasangate Bodhisoha, Bivalya Guru Rinpoche, né? O mantra que a gente está agora treinando, né? Que é o mantra do Vajra Nascido do Lago, né? Desculpa. Om Ahum Vajra Guru Pema Totensal Vajra Samaya Jasidi Palahum. É o mantra do Vajra Nascido do Lago, né? Então, se incorpora como Vajra Nascido do Lago naquele momento e deixa a raiva passar. Entendeu, Ana? Ou todos nós sofremos de raiva, de medo, de ansiedade. Então a gente para, conecta com a emoção, vê a emoção como emoção e ou fica ali quieto, só repousando na consciência, olhando, ou então a gente pode, num momento ali de desespero, pega uma mala e se incorpora como Guru Rinpoche. Né? Ahum Vajra Guru Pema Totensal Vajra Samaya Jasidi Palahum, né? Mas tudo bem, a gente vai fazer o que é possível. Então, ninguém jamais decide fazer isso. Desculpa. Então, observe a mente e se tornará cada vez mais claro, né? Quando você é dominado por aflições mentais, você de fato é um servo dos maras. Ninguém jamais decide fazer isso de modo voluntário. Simplesmente ficar furioso, ser apanhado pelos desejos intensos, repentinamente ficar com ciúme, sem razão alguma. Isso acontece sempre de forma involuntária. Por isso que ele está dizendo, nós nos tornamos servos somos capturados pelas aflições mentais, somos escravizados pelas aflições mentais. Né? A aflição mental e o que significa que você está em servidão. Né? Você está ali preso na emoção perturbadora. A aflição mental surge, nos captura e aprisiona. Não é à toa que os 6 reinos do Sansara são manifestações das 6 emoções perturbadoras, né? Então, essas aparências subjetivas que entram pela porta de trás são as mais problemáticas, né? A gente vai olhando primeiro os pensamentos, as imagens, até a gente ter condição de pegar o raptor, que é as aflições mentais, no momento que eles estão surgindo, antes deles tomarem de conta de nós, né? Então a aflição mental surge, nos captura e aprisiona. O Dharma existe para nos libertar desse tipo de escravidão. As aspirações perversas, que ele diz lá no texto, os seres que ficam aprisionados, né, os servos dos maras com suas aspirações perversas, ele diz lá, né? Essas aspirações perversas daqueles que servem aos maras, que servem às aflições mentais, ressoam a afirmação de Shantideva em seu guia para o modo de vida do Bodhisattva. Ou seja, são aspirações perversas porque você, quando está preso às aflições mentais, você se torna o seu próprio carrasco. Aí ele diz, o Shantideva diz lá no capítulo 1 do modo de vida do Bodhisattva, aqui está escrito o verso 21, mas é o verso 28, tá? Eu chequei, eu até vou mostrar para vocês. Então, aqueles que desejam, diz lá Shantideva, aqueles que desejam escapar do sofrimento se lançam rumo ao sofrimento. Mesmo com o desejo de felicidade, movidos pela delusão e todas as aflições mentais que surgem pela delusão, eles destroem a sua própria felicidade como se fosse uma inimiga. Então, essas aspirações perversas que surgem das aflições mentais é porque nós vamos gerar sofrimento quando a gente não quer, a gente quer felicidade. Só que a gente não sabe quais são as causas da felicidade genuína, né? Aí deixa eu mostrar aqui o Shantideva. Share screen, deixa eu achar aqui. No capítulo 1, é o primeiro capítulo, né? É do
do Guia de Modo de Vida do Bodhisattva, que é um lojão mais extenso de todos, onde todos os outros lojões surgiram, os treinamentos da mente, né? O treinamento da mente, que é o capítulo A Excelência da Bodhicitta. Ele está falando da Bodhicitta como a causa do processo todo, né? É o começo, o meio e o fim do caminho. Aí ele vai dizer assim, os seres anseiam, veja, é o 28, não o 21 que está lá na nota. Os seres anseiam por se libertar de seu sofrer, mas é justamente para esse sofrimento que correm. Anseiam por felicidade, mas em sua ignorância destroem-na como a um inimigo. Né? Então, é isso. Porque a gente não, operando com delusão, surgem as aflições mentais, e as aflições mentais levam a ações não virtuosas que conduzem a sofrimento. Oi, Paula e Ana. Paulo e Ana. Oi, como é que é mesmo aquele mantra, esse último que fala? Om Ahum Vajra Guru Pema Trotensal Vajra Samayaja Siddhi Palahum. É o mantra que está na nossa sadhana curta, que a gente está fazendo às sextas-feiras. Vocês estão participando do grupo das sextas? A gente está vendo, sim, depois. Então, quando eu for fazer nessa sexta, eu vou deixar bem invisível o mantra, para vocês verem. Om Ahum Vajra Guru Pema Totensal Vajra Samayaja Siddhi Palahum. É o mantra da nossa sadhana. É o mantra onde você sintetiza essa prática de você se manifestar como o próprio Guru Rinpoche, né, com a consorte e manifestando toda a sabedoria. É o nosso mantra da Qual nossa a prática. diferença dessa e daquela Om Ahum Vajra Guru Pema Siddhi Hum? Porque esse é o mantra da sadhana de chuva de bênçãos. Que é uma sadhana que é dentro do contexto do Sutrayana. Essa sadhana é dentro do contexto do Dzogchen, né? Assim, tem você na sadhana de chuva de bênçãos, Guru Rinpoche está fora, você vê Guru Rinpoche, você pede as bênçãos de Guru Rinpoche, aí você acumula o mantra, venja Guru Pema Siddhi Hum, venja Guru Pema Siddhi Hum, venja Guru Pema Siddhi Hum, aí recebe as 4 iniciações, aí Guru Rinpoche vem pro topo da sua cabeça e se dissolve em você, lá no final. Mas nessa prática do Vajra do Lago, nós já começamos dissolve tudo, né? Faz o refúgio Bodhicitta já dentro da perspectiva da consciência última e já se dissolve tudo. Silabava tudo, Savadama, Silabava Sudoham, e a gente já surge como a sílaba Ri, e a sílaba Ri se transforma, que é compaixão, e a sílaba Ri se transforma em Guru Rinpoche, Vajra do Lago. Certo? Então a prática é no contexto do Dzogchen, essa que a gente está fazendo. Por isso que o mantra é diferente. Certo? Beleza, obrigada. Nada. Então vamos... Flori, Oi. só um pouquinho. O medo está dentro das aflições mentais? Sim. Raiva, ciúme, Sim, inveja, medo. Medo também. Então vamos lá para terminar só esse pedacinho, a gente vai terminar esse. Aí ele diz ainda, ele continua dizendo: por outro lado, aqueles que ingressam pelo portal deste Dharma e implementam o seu significado, ou seja, ouviram, né? Tem condição de ouvir, estão ali presentes, ouviram, né? Entendem e implementam o seu significado, né? Praticam, serão tão raros quanto as estrelas à luz do dia. Alguns, ao entrarem no caminho, ouvirão e entenderão um pouco, e então abandonarão o caminho e se desviarão negligentemente. Não se engajando na prática espiritual, eles encontrarão a morte como seres comuns e não atingirão a liberação. Porque lembra que esse Dharma é para se liberar numa vida neste corpo. Né? É um caminho direto, profundo e rápido. Se você tiver um momento kármico e se engajar, e implementar e praticar. Né? Aí o Lama comenta, em contraste com as pessoas cuja mente está a 4.000 quilômetros de distância, aqueles que ingressam pelo portal deste Dharma, o caminho veloz, a grande perfeição da clara luz, o Dzogchen, e implementam o seu significado, que é a segunda parte aí, né? Entra, escuta, mas implementa o seu significado, ou seja, pratica, colocam-no em prática, são tão raros quanto as estrelas à luz do dia. Cabe registrar que é verdade que, em raras ocasiões, podem aparecer estrelas à luz do dia, como supernovas.
Esta parte do texto lembra a metáfora bíblica de Jesus, na qual ele fala sobre a semeadura. Algumas sementes caíram em solo seco, algumas sob pedras e algumas em lugares onde tiveram condições de germinar plenamente. Então, alguns, ao entrarem no caminho, o de Olímpia diz, né? Ouvirão e entenderão um pouco, e então abandonarão o caminho e se desviarão negligentemente, como uma semente lançada em um solo sem profundidade, que germina, mas depois morre. Ai, não deixe que a nossa semente morra, né? Aí ele vai falar sobre as qualificações de um aluno da grande perfeição. Aí ele diz, em geral, a gente vai só ler aqui para a gente ficar com gostinho de quero mais, aí na próxima a gente vê o comentário, tá? Então ele diz, aí o do John Limpa continua, né? Ele diz isso aí, né? Sobre o... Ele diz, né? Alguns são raros, né? Muito raros que vão realmente praticar. Aí ele diz, em geral, para ingressar neste veículo e colocá-lo em prática, você deve possuir todas as seguintes características: crença no Dharma e no seu guru. Lembra que essa palavra crença, fé, está muito ligada com a sabedoria, com hipótese de trabalho, mas uma hipótese que a gente confia. Então, está muito ligada com prajna, certo? Não fé cega. Então, crença no Dharma e no seu guru, confiança inabalável no caminho. Isso aqui é importante, porque você vai ter que entender o caminho para gerar essa confiança, né? Atenção plena e sincera sobre a morte e convicção de que todos os fenômenos compostos são impermanentes, de modo que você sente pouca atração pelas atividades mundanas. Então, essa conexão com esse segundo pensamento que transforma a mente, que é sobre a impermanência, é fundamental. Porque isso pode arrastar os nossos méritos, porque se a gente não aproveitar a nossa vida humana preciosa, de tempo e oportunidade para praticar, a gente vai perder tempo. Simplesmente isso. Se a gente tem essa consciência da morte e do que acontece no momento da morte e depois da morte, então a gente vai sentir pouca atração pelas atividades mundanas. Mas a gente vai redirecionar nossas prioridades. Aí ele vai dizer, outra condição, contentamento a respeito de alimentação, riqueza, divertimentos, tudo no dia a dia. Você é uma pessoa que não é que você não vai ter nada, você vai ter contentamento. Não tem aquela coisa, sempre quer mais, sempre quer mais, sempre quer mais, sempre tá faltando, sempre quer mais, né? Contentamento. Ter também insaciabilidade pelo Dharma, devido a grande entusiasmo e determinação. Então você vai ter uma das 6 perfeições é entusiasmo, né? Essa energia que vai surgir, uma vontade de aprofundar e de deixar mais claro, não só para você e para os outros, né? Vai ser um processo assim. Então, essa alegria que vem do entusiasmo, a disciplina entusiástica, né, do caminho, é a 4ª perfeição, né? Generosidade, moralidade, paciência, energia constante, essa energia alegre, né? Esse entusiasmo e integração da vida com a prática espiritual. Isso é super importante, sem reclamações. Ou seja, a gente vai acolher tudo como prática. Que só aí ter essa atitude de estar fazendo um lojon, tudo ser uma condição de prática, né? E é transformar tudo em prática, purificar, em purificação, em tudo, né? Agradecer todas as circunstâncias, boas ou ruins, como mestres, né? Assim, para nós. Legal, né? Então, próxima terça, a gente vê se segue nesses comentários. Tudo bem? Estão animados? Estão mais confiantes do caminho? Muito bem. Comendo umas graminhas para lá e umas para cá. Come umas graminhas lá. Sabe, Florinha? Oi. Florinha, eu
né? Já estou estudando há um certo tempo. Mas eu era exatamente essa criancinha que estava lá na palestra e que, sabe, Uhum, ouvia e falava, gente, eu estou exatamente numa convenção de doutores, pós-doutores, mas sou pré-primário, como é que é isso, né? uhum. Estou insistindo. E agora parece que está, sabe, ficando um pouco mais claro, assim. Maravilha, maravilha. E a gente começou assim mesmo, né? A gente, uau! A gente ressoa porque toca o nosso coração aquilo, faz total sentido, mesmo que a gente esqueça tudo. O cara saiu da palestra, esqueceu tudo, mas a gente sabe que tocou. Então, essa conexão é kármica. Ele diz, a gente já aspirou muitas vezes, ele diz aí, né? Já aspirou muitas vezes esse caminho, a alcançar esse caminho. Por isso que a gente tá nele aqui. Então a gente já praticou muito, viu, Carmelina? A gente tá aqui agora assim, podendo ouvir, podendo entender, e daqui a pouquinho poder praticar de fato, começar a praticar, né? E aí realizar, né? A gente já praticou E, muito. então, quando o Alan Wallace entregou para a gente, você devia estar lá. É Uhum. aquela imagem Sim, eu tá e ela que aqui, ó. tem no verso, isso, exatamente. Tá aqui, ó. Faz parte das minhas imagens da prática Olha, do Nondro. Eu faço meu eu Nondro com as coloquei, imagens eu todas aqui. coloquei no altar e não fazia entendeu? A sadhana. Não, mas agora é que a gente vai estar pronto para começar a fazer a sadhana, Carmelina. É agora. Mas a coisa já pegou. O gancho já foi. A gente já foi fisgado, entendeu? Isso é que é importante. Então a gente tem que ter calma, assim, amorosidade nesse processo e confiar. É assim. É assim mesmo, né? Agora é Nossa, persistir, é estou muito generosidade. feliz e muito alegre. Agora, se tem umas coisas do mundo, né, do mundo assim que às vezes arrasta, arrasta mesmo, né? Mas a gente tá vigilante, praticando atenção plena, vigilância, introspecção, para ir, ops, tô me agarrando aqui. Aí já não vai ser mais um agarramento igual, não vai ser mais. O agarramento já fica meio troncho, assim. A gente vai, não vai ser mais mesmo. Quando começa a acender a luz, minha filha, não tem mais como. Solta Aham. mais rápido, né, Flor? É, Viu, Carmelina? Mais rápido assim, a gente dá. exatamente. A gente vai cair, mas vai levantar mais rápido. Eu observava que um tempo atrás, quando assim eu tinha uma crise, né, assim de esquecimento, assim, eu comia uma grama lá, aí eu passava às vezes 2 semanas assim e aquilo ficava aquela névoa, Aconteceu tal. muito comigo Aí isso, TT. depois é que eu dizia, peraí, não pode, não pode. Eu já fiz muitas prostrações assim, chorando, pedindo Aham, para que eu digo, cadê? Inclusive pensando nisso aqui, aham, nessa graminha, porque isso me tocou muito, sabe? aham, Quando o Lama no retiro falou de comer a graminha e se perder. uhum, Aquilo me tocou e eu chorei muito, porque eu pensava assim, a pior coisa que pode acontecer para a gente é se perder do Dharma. Aí eu uhum. fazia assim, já pensou? Aí na próxima vida eu, sabe, ficar totalmente fora de tudo, assim, aí aquilo dói, né? Então, mas hoje eu percebo assim que nos deslizes das graminhas a gente volta mais rápido. Com certeza. E veja, Não é que não caia, veja o cai. poder das práticas preliminares, né? Das bênçãos. A bênção que é o Nondro, por exemplo, que o Nondro é um gancho que a gente se agarra para uma prática diária, para nos manter mesmo troncho, fazendo mais ou menos, meio sem luz, sem energia, meio mecanicamente. Tem dia que é maravilhoso, tudo faz sentido, a mente se abre, mas tem dia que é um negócio meio. O que eu tô fazendo mesmo, né? Mas eu vou fazer, porque tem compromisso de fazer, né? Mas ali manter É, a conexão, manter a isso conexão, mesmo, manter a conexão, manter a conexão, entendeu? isso mesmo. É tão bom ouvir isso que não só sou eu. Não, é assim mesmo. Mas é isso, a prática diária é uma chave muito importante. A mim demorou muito a acontecer essa chave. Incrível. Mas é isso. Passava muito tempo perdida nas graminhas, meio aquela coisa assim, meio com essa névoa, para depois voltar, né? Mas é isso mesmo. Outra metáfora que eu acho que, não sei se foi do John Lincoln no próprio livro, ou se foi o Lama que colocou no retiro,
foi a questão da receita do bolo. Você lembra? Ele falou, às vezes o ensinamento é como uma receita de bolo que você lê, mas você não faz o bolo. Como é que você sente o sabor? Como é que você vai realmente provar aquilo ali? Você lê Muito importante a prática, muito importante a prática. Aí, essas coisas, assim, alguns exemplos, eles colam na nossa mente. Por isso que eles usam metáfora, né? Porque leva você para a experiência, né? É que realmente comer um bolo é diferente de ler a receita, né? Então, você lê a receita e não sentiu o sabor do bolo. Tá bom, Cris, vamos fazer então. Tá no nosso O dia horário, que tá, você Cris? falou para sentir a pulsação da garganta, Sim. gente, eu percebi isso hoje. Eu fiquei muito feliz. Ótimo, ótimo. É isso mesmo. A gente vai perceber tanta coisa que a gente não percebia. Pois tá bom, queridos. Vamos fazer a dedicação por causa da nossa hora que já está. Na sexta-feira de manhã, de 7 às 8, a gente vai estar fazendo a mesma prática, vai estar comentando, uma oportunidade de fazer de manhãzinha cedo, com a mente mais clara. Quem puder e quiser, faz com a gente junto. Se não, tá gravado o vídeo, pode fazer em outro momento, né? Tem o áudio lá disponível, né? Então, fiquem à vontade. O importante é praticar. Deixa eu compartilhar aqui as preces. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Sonandi tanchesi panim tobnene pedranam panjeshin que ganachi balon trupai si petsoledro adro arsho. Preste longa vida ao Lama Alam Wallace e a todos os nossos lamas, que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara e aquele que sustenta os mistérios de todos os jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Dudjom Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva. Que seus profundos termas possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Por essa virtude possa eu rapidamente realizar o Vajra nascido do lago, Lama Dhyana, e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadi Nyududa Orgen Lama Drugyune Droati Kyamalupa Dei Salagopa Show. Então, queridos, é isso. Obrigada, Flori. Obrigada pela companhia. Boa noite. Super obrigada. Obrigada, Florinha. Boa tarde, Boa pessoal. noite, Tudo e boa prática. Sanga. Até sexta, para quem puder praticar junto. Tchau. Tere.